Olá, eu sou o pastor Ari Aristóteles, teu irmão, e estaremos hoje aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical, aula número 11. Hoje é dia 16 de março, um domingo, claro, de 2025. Talvez você esteja assistindo hoje ou em qualquer outro dia, porque isso aqui vai ficar gravado no site. O tema da nossa revista, como nós já sabemos, estamos agora terminando o trimestre, falta mais umas aulinhas aí, é Em Defesa da Fé Cristã. Em Defesa da Fé Cristã. E estaremos então combatendo as antigas heresias que se apresentam de uma forma nova, diversificada, mas que são as mesmas ainda hoje. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, te peço, Pai, te agradecendo já por esse dia maravilhoso em que nós temos, Senhor, a primazia de aprender de Ti, oh Deus querido, Criador dos céus e da terra, aprender de Ti, Senhor, acerca das Tuas maravilhas, da Tua palavra. Opera, Senhor, em meu coração, no coração de quem agora está assistindo neste momento, as suas famílias, alcança, Senhor, com a Tua paz, com a Tua graça, esta paz que excede a todo o entendimento humano. Ó Deus, e ajuda-nos nesta aula, ó Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, aula número 11, a salvação não é obra humana. Este é um tema que tem atrapalhado tanta gente, né? Porque o homem em si, ele é um rei da criação, e um rei, ele tem uma dificuldade muito grande de se ajoelhar diante de quem quer que seja. E o homem, ele quer ser como um adolescente eterno. Ninguém me ensina nada, eu faço tudo. É mais ou menos assim. Isso atrapalha muito o encontro do ser humano com o Criador. Como se o ser humano, obra das mãos de Deus, fosse comparável ao próprio Criador. A criatura comparável ao Criador. Mas o homem se porta assim. Então, esta aula é de extrema importância. A salvação não é obra humana. Não depende do homem. Depende apenas do homem aceitar. Porque quem faz, quem providencia esta salvação é o próprio Criador. Quem vai criar? Quem vai livrar? Quem pode livrar das mãos de Deus? Quem pode livrar? Apenas Deus. Então, o texto áureo desta lição está no livro de Tito, no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aí temos aqui a palavra lavagem e a palavra regenerar. Essas duas palavras, ela acontece na cruz. Sem a cruz não há salvação. Sem Jesus, não há salvação. Porque quando furam ao lado dele, a terra, que era maldita, agora ela é curada. A terra que estava doente é curada. Porque sai água e sangue
quando o rapaz, o soldado romano, espeta o lado aqui do coração, fura para ver se ele estava morto mesmo, e sai água e sangue, água necessária para santificar. Então, remove a maldição da terra. E o sangue é o preço pago pelas nossas vidas, que remove as maldições de sobre a terra, de sobre o homem. Sem a cruz, que Paulo pregou o tempo todo, e sem a ressurreição, não há salvação. Porque o Senhor, ele vence a morte. E podendo ele vencer a morte, ele também pode nos dar, pela sua infinita misericórdia, o caminho da salvação. E ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você encontrar um outro caminho, você está dizendo assim: Jesus, eu sou mais eu. Jesus está falando de bobagem aí. Ou Jesus está certo ou você está certo. A não ser que você tenha entregue o teu coração a Ele. Porque se você não aceita as palavras dele, você está dizendo que Deus é mentiroso. Isso é muito difícil, muito a que pensar, não é? E a verdade prática diz: a salvação, de novo, estamos falando aqui, a salvação não é obra humana. Então a salvação, na verdade prática, que está na nossa revistinha, é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Então, são essas duas coisas que nós temos aqui, que é o texto áureo e a verdade prática, para nós começarmos a nossa aula. E estamos aqui no Centro Evangelístico Internacional, aqui em Caraí, 577, da rua Lemos Cunha, aqui em Caraí, e nós ficaremos muito felizes se você quiser vir aqui, estiver passando pela cidade, for de outra cidade, quiser nos visitar. Nós temos aqui classes para homens, para mulheres, para crianças, jovens, casais. Há uma diversificação de classes para que seja apropriada ao assunto de cada grupo. E você será muito bem-vindo, muito bem-vinda, e receberá a nossa, de graça, receberá mesmo a revista da Escola Bíblica Dominical. E nós ficaremos muito felizes. Existe até uma salinha aqui, chamada Sala VIP, que é para pessoas como você, pessoas muito importantes, porque você é muito importante para Cristo. Você é muito importante. A leitura bíblica em classe, que está na revista, está no livro de Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Eu vou ler rapidamente, você pode ler na tua Bíblia em casa, mas eu não vou explicar aqui, eu vou apenas ler, porque durante o estudo estaremos comentando acerca desses versículos que diz, a partir do versículo 1 de Efésios, capítulo 2, e vos vivificou, ou seja, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, porque o pecado gera morte, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne,
Vi agora o carnaval, né? Desejo da carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós, repete outra vez aqui, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, é pela graça sois salvos, não é por obras. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso aqui é interessante falar alguma coisa sobre isso aqui. Então eu morri? Sim, morri para o mundo. Aqui diz que o pecado gera morte e que nós andávamos aqui mortos, em ofensas e pecados. E Cristo nos ressuscitou, nos deu uma nova vida. Algo diferente aconteceu que você nunca vai saber explicar bem como aconteceu, porque é mistério de Deus. O Criador tocou em você. O Criador dos céus e da terra olhou para você e disse: é meu, é minha. Eu lhe darei vida. E o seu Filho, Jesus Cristo, diz: vida com abundância. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça é graça. Alguém deu, no caso Deus. Não vem das obras. Veja só, não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus fala assim, ó, a minha glória é minha, eu não vou dar para ninguém. Não a darei a outrem, né? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, não é porque eu vou fazer boas obras que eu vou ser salvo. Eu vou fazer boas obras porque Deus já preparou essas obras para que eu me exercite nela num processo de santificação. A santificação é um processo dia após dia. Como disse Paulo, e o justo viverá da fé, de fé em fé, como de degrau em degrau. O justo, a cada dia, ele vai praticando as boas obras, ele vai aprendendo a ser igual a Cristo. Inclusive, esse termo cristão era aplicado naquela época como pequenos cristos. Olhava-se para aquelas pessoas e dizia: você andou com ele. Assim como disseram com Pedro: você estava com ele, você se parece com ele, você fala como ele. E Paulo diz: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, disse Paulo. Objetivos dessa lição são sempre três: é ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade, ou seja, falar sobre esses ensinos inadequados, errados, né? Essas heresias, que é o que trata o assunto da revista, as heresias antigas, que são apresentadas hoje de um formatozinho novo, mas sempre as mesmas coisas. E, em terceiro objetivo, é correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Sempre as lições falam sobre o que aconteceu naquele tempo e depois compara com o que está acontecendo hoje. Então, verificamos na nossa introdução, na aula anterior, que o pecado corrompeu a natureza humana. Aonde? Ali no Jardim do Éden.
Se Deus falasse assim, olha, você pode beber a água daquele rio ali, tá? Mas você não pode beber água daquele rio ali nesse copo aqui, tá? Vou fazer conta que isso aqui é um copo. Você pode beber daquela água dali, tranquilo. Mas você não pode beber desse copo aqui. O cara vai lá, por que não posso? Por que eu posso? Por que eu não posso? Por que eu posso? Não tem ninguém olhando. Desobediência é como pecado de feitiçaria. É comunhão com Satanás. E ninguém quer ter comunhão com o inferno. Ninguém quer. Quem quer? Ninguém. Até aquele rapazinho, aquela mocinha que está na cadeia, preso, você que está ouvindo, você não quer isso. Você nasceu para ser filho de Deus, filha de Deus. Para isso nós nascemos. Ninguém quer ir para lá. É isso. Nós queremos é andar com Deus. Mas continuemos. Então, estaremos falando nessa lição sobre a afirmação bíblica da salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Isso significa que a salvação se revela por meio da graça de Deus e não pelas obras humanas. A tendência do homem, vamos ver isso aqui mais na frente, é o tempo todo conseguir as coisas pelos seus méritos. A gente vê uma coisa assim meio incompreensível, não é isso? O filho de um homem abastado, de um homem rico. Ele cresce, nasce naquela casa e depois diz assim, não, eu não quero usufruir daquilo que é do meu pai. Eu não quero usufruir. Eu quero viver a minha vida. E vai sofrer no mundo. Gente, é uma coisa assim surreal. Mas isso é do homem. Isso é do homem. Deus está nos dando um tesouro para que nós possamos usufruir desse tesouro. É a vida eterna em Cristo Jesus. É um cheque assinado com um numerário que você pode colocar quanto queira, porque não dá ali, já assinado pelo sangue do Cordeiro. E nós dizemos assim, eu não quero esse cheque. Eu não quero essas coisas do meu pai. É difícil de entender, mas o homem é assim. Então, tópico 1 do primeiro objetivo, tá? Primeiro objetivo, como nós acabamos de ver aqui agora, é ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. A doutrina da salvação na visão, né? No aspecto visionário de Deus. Deus nos colocando em nossas mãos a salvação. Bom, a salvação, ela é vinda a nós pela graça de Deus. É só isso. Então, esse é o objetivo 1. A descrição do estado espiritual do ser humano. Então, vemos na leitura bíblica em classe, Efésios 2, versículos de 1 a 3, você vai lá agora, eu não posso ficar lendo, não dá tempo aqui. Mas você vai ver que o ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano caído em pecado e ofensas. Ele fala ali, vocês estavam caídos em pecados e ofensas. Vocês estavam mortos. Vocês estavam... Um morto pode fazer alguma coisa por si mesmo? Como? Morto é morto, acabou. É isso? Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo. Lázaro, vem para fora. Lázaro podia fazer alguma coisa? Há 4 dias morto, mesmo que fosse 1 hora, a 1 segundo, poderia Lázaro fazer alguma coisa? Mas aquele que pode dar a vida disse, Lázaro, vem para fora. E aquele que estivera morto
vem ainda envolto naqueles panos, naquelas ataduras. E antes, estava fedendo, cheirava mal. 4 dias morto. 4. Então, isso é graça. Não é porque nós merecemos. Porque nada que eu faça, a palavra de Deus diz que as nossas boas obras são para Deus, na visão dele, como trapo de imundícia. As nossas, por quê? Porque o que flui de nós é só coisa ruim, gente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu Deus que a tendência do coração do homem é para o mal, desde a sua meninice, desde a sua infância. É assim. É essa a tendência da gente. Então, numa tendência dessa, as coisas que eu faço, ou é para me colocar para cima, ou é para ganhar depois, ou é para ir para o céu, ou sei lá. Para Deus, são como trapos de imundícia. O apóstolo Paulo emprega algumas expressões que reforçam a dura realidade do pecado. Ou seja, mortos em ofensas e pecados. Essa frase que ele coloca, mortos, ele podia falar apenas mortos, mas ele fala mortos em ofensas e pecados. Sabe, é como se estivesse enterrado na lama até acima do nariz, querendo respirar sem poder. Por isso morreu, porque a lama subiu até aqui. Estivesse enterrado em ofensas e pecados. É muito difícil isso aqui. Então, emprega essas expressões no versículo 1 e no verso 2 e final do versículo 3. Ele fala isso. Mortos em ofensas e pecados. Mortos, ofendeu. Então, aquilo que nós fazemos não salva a gente. Ah, mas salva sim, porque eu sou bom. Bom, então se você não precisa disso aí, né, se nós não precisamos, Deus errou. Deus se enganou. Ele botou o filho dele na cruz e não adiantou de nada, porque as pessoas é só fazer coisas boazinhas. Bom, ou nós estamos errados, ou Deus está certo. Né? Que é a mesma coisa. Eu acho melhor colocar assim. Ou nós estamos errados, ou Deus está certo. Fica assim, sabe? Para falar que nós estamos certos, Deus certo, acho que nem cabe. Nem cabe. Então, Efésios 2, 3, versículo 3, no final do versículo diz assim: andaste segundo o curso deste mundo. Quer dizer, o curso do mundo é para o mal, parece uma serpente. Nós olhamos aqui hoje, não mudou nunca. Mudou nunca. Éramos, por natureza, filhos da ira. Meu Deus, éramos por natureza. Oliveira brava, limão galego, sem enxerto, né? Mortos em ofensas e pecados. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós, que já agora somos salvos, éramos, por natureza, filhos da ira, assim como aqueles que ainda não aceitaram. Então, não podemos falar de mais ninguém. Apenas louvar a Deus, porque Ele nos oferece a salvação. Tópico 2 do objetivo 1, mortos em ofensas e pecados, está em Efésios, no capítulo 2, versículo 1 e 5. 1 e 5. Veja lá. Essas expressões, e vos vivificou, versículo 1, e nos vivificou justamente com Cristo, versículo 5.
revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém pode ser salvo. Eu vou para os céus, disse Jesus. E quando eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eu vou para o Pai. Da justiça, porque as obras deste mundo, o príncipe desse mundo já foi julgado. E do juízo, porque ele, julgado, nos dá a libertação, nos permite, aquele que nos aprisionava, não pode mais nos prender. Ele subjuga o inferno e a morte, por amor de nós. Vivendo como nós, ele nos dá esta graça. Então, Efésios 2, versículos 4 e 5, sempre dá lição bíblica em classe, diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí ele coloca aqui assim: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Obviamente, as expressões mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas não devem ser entendidas literalmente por se tratar em uma metáfora. Uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Isso é uma metáfora, né? Uma figura de linguagem. Afogados. Nós pecamos tanto que nós nos afogamos em nossos pecados. Isaías 59, versículo 2. Nós estamos aqui vendo Almeida, Corrigido e Fiel, que é a versão. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não ouvir. Agora entenda. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus só vai me ouvir, só vai te ouvir através do sacrifício perfeito, se eu aceitar o sacrifício de Jesus. Eu sou obrigado a aceitar o sacrifício de Jesus? Não. Mas há consequências na escolha. A consequência é ir para o céu ou jamais poder entrar nele. É uma escolha. Está aí. Até hoje, nós vemos as cruzes em algumas igrejas. Não se pode dizer que ele não morreu numa cruz. Isso é fato histórico. É fato histórico que ele ressuscitou dos mortos. É fato histórico que de meio-dia às 2 da tarde, às 3 da tarde, o céu ficou escuro como se fosse noite, que houve terremoto. É fato histórico que não se pode cancelar, anular. Jesus morreu por nós, não para que nós fôssemos salvos pelas nossas obras. Deus, como justo juiz, não pode ignorar o pecado. Ou seja, vamos colocar aqui o pecado com outro nome? Erro. Porque pecado é errar o alvo. Então vamos ler assim: Deus, como justo juiz, não pode ignorar o erro. Só que pecado é mais incisivo, que traz consigo consequências e não o fará
uma vez que o pecado viola a sua natureza e traz destruição para o mundo perfeito que ele, o próprio Deus, criou. O pecado gera morte. Entrando o pecado no mundo, a terra já foi amaldiçoada. Deus falou para Adão, olha, a terra agora é maldita por tua causa. É maldita por tua causa. Mas o segundo Adão, quando ele desce o sangue, a água, o sacrifício, tudo isso, ali simbolicamente ela está entrando água e sangue sobre a terra. Água que regenera, o sangue que apaga os pecados, que tira as maldições. Ali, um jardim, no Monte da Caveira, o Monte Calvário, aconteceu isso. E quem estava tomando conta deles? Romanos olharam e disseram, sim, este homem não estava errado. Ele era o Filho de Deus. Eles reconheceram isso. Agora, passemos aqui a exegese do versículo 8 a 10, né? Efésios 2, versículos 9 e 8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não adianta eu fazer, as obras que nós fazemos, é Deus que preparou para que nós andássemos nela, nos exercitássemos nela, não para que nós fôssemos salvos, porque ajudei aqui, ajudei ali, né? Ajudei o fulano, ciclano. Temos que ajudar, mas isso não nos salva. Isso é apenas para que nós possamos promulgar o amor de Deus. E o amor de Deus, derramado em nossos corações, flui para esse mundo, porque nós somos sal da terra. Então, Deus, como justo juiz, não pode ignorar o pecado. Então, vemos aqui como se entende esse versículo. Objetivo 2, soteriologias inadequadas na antiguidade. Bom, nós temos aqui os baianos, eles se chamam soteropolitanos, porque a palavra sotério, ela é a mesma coisa do latim, que significa Salvador. Por isso, ninguém fala lá na Bahia São Salvador. Não existe o São Salvador. Seria um homem chamado Salvador, que seria santo. Não, Salvador é um só. Então, sotério tem a ver com Salvador. Dessa forma, soteriologia significa, então, a doutrina da salvação, fazendo alusão aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. Então, estamos aqui agora vendo os reencarnacionalistas, pessoas que creem, até tirando da Bíblia, achando que pelas obras vamos chegar lá. Esse é um assunto muito delicado, porque nós somos amigos dos espíritas que estão sendo enganados por espíritos. Por favor, não desligue. Estão sendo enganados por espíritos. Porque ou a salvação para que eu vá para o céu é através do sacrifício de Jesus, ou eu vou morrer e nascer, morrer e nascer, morrer e nascer, reencarnar. Jesus não reencarnou, ele ressuscitou, é diferente. De repente morreu Maria e daqui a uns anos nasce João, do mesmo espírito, para poder aprender se é homem, se é mulher. Então eu não preciso de Jesus. Mas Jesus
Ele não é uma peça descartável. Nós somos peças descartáveis. Nós somos criaturas. Nós. Então, a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo, no sikhismo, defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros, todas têm em comum, veja só, a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que esses ciclos da roda, que vai ali rodando, eu vou evoluindo, morro e nasço, e vou aprendendo, e até que ela para de girar e eu cheguei ao nirvana, eu cheguei ao ponto máximo. É uma doutrina antibíblica isso. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Ainda completa, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí vem uma história que diz, não é só eu morrer e nascer de novo. Ou eu aceito uma coisa, vamos chegar a essa conclusão, gente. Ou eu aceito uma coisa ou eu aceito outra. As duas não encaixam. Não andam de mãos juntas. Hebreus 9, 27 diz, e como aos homens está ordenado, é uma ordem, morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, aí continua no outro versículo. Está ordenado morrer uma só vez. Ou a Bíblia está errada, ou a parte de reencarnação é que está certa. Eu fico com a palavra de Deus, que me transformou, que transformou você, que aceitou Jesus como Salvador. Salmo 78, verso 39 diz, porque se lembrou Deus de que eram carne, vento que passa e não volta. Nós somos assim, nós somos um vento que passa e não volta, já foi, não volta mais não. A Bíblia falando. Eu tentando convencer, bom, a Bíblia está falando. Tópico 2 do objetivo 2. Os galacionistas, eles eram, esse é o nome dado aos legalistas judaizantes. Judaizantes, vimos em aulas anteriores, que eram aqueles judeus que tinham a mania, sabe? A crença de que todo mundo, para ser salvo, tinha que cumprir a lei de Moisés, os 10 mandamentos, toda a lei, senão não podia ser salvo, eram os judaizantes. E Paulo briga com eles. Eles estavam ali atrapalhando, né, a obra de Deus. Então, Paulo, na província da Galácia, então, por isso é o galacionistas, de Gálatas. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas 2,16. Pelas obras da lei, a palavra de Deus está dizendo isso aqui, nenhuma carne, ou seja, nenhum ser humano, que está querendo dizer aqui, será justificado. Por quê? Porque as nossas obras mais bonitinhas são como pano de imundícia para Deus. Gálatas 1,7 diz, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Verso 8, mas ainda que nós mesmos, um anjo, olha só, hein, como Paulo se coloca, mas ainda que nós mesmos, ou seja, Paulo, Pedro, João, Lucas, que estava escrevendo para ele,
nós mesmos, ou um anjo do céu, ou qualquer espírito, vos anuncie outro evangelho que não seja esse, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Ele fala, eu também me incluo nisso aí. Se eu, de repente, pirei da batatinha e comecei a pregar outro evangelho, pode me considerar maldito. Porque não existe outro evangelho que seja Jesus Cristo morreu na cruz por minha vida, por tua vida. E ressuscitou, venceu a morte ao terceiro dia. Ninguém mais fez isso. Confúcio, Buda, todos morreram e não ressuscitaram e nem reencarnaram. Então, se você pode ver, Atos, capítulo 15, versículo 1, você vai ver sobre este assunto. Mas, passando agora para o próximo tópico, tópico 3, do objetivo 2, os gnósticos. O que é isso? Gnosticismo, né? Gnosis é a busca do autoconhecimento espiritual. Buscando um autoconhecimento, começar a viajar, autoconhecimento espiritual. O conhecimento, Deuteronômio 29, versículo 29, diz que as coisas reveladas, Deus revela se Ele quiser. As coisas reveladas por Deus são para nós e nossos filhos, para que nós possamos cumprir as palavras desta lei. As que não são reveladas são para o Senhor nosso Deus, quando Ele quiser revelar. Ponto. Temos que entender que Ele é Deus. Mas o homem, com a sua inteligência, acha que pode julgar a Deus, analisar a Deus, a criatura, o vaso de barro, analisando o oleiro que está mexendo, talvez esteja dizendo, poxa, não estou gostando, está rodando muito rápido, hein? Pois Deus vai fazer a tua vida rodar o quanto Ele quiser. Você vai passar pelo fogo até você se tornar, no processo de santificação, como um ouro reluzente, sem mistura nenhuma, até aquele dia que o Senhor nos levar para Ele. Aí sim, nós nos encontraremos na sua santidade. Veremos Ele como Ele é, só naquele tempo. Agora, ninguém chega lá, por obra nenhuma. Bom, então, desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa, de acordo com o gnosticismo, se liberar da prisão do mundo e de seus poderes planetários, e esta libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, ou seja, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada somente para os espirituais. Quem não é espiritual não consegue alcançar, para poder as pessoas ficarem, como é que eu quero também isso aí? É de graça. A salvação é de graça. Foi dada na cruz. Ele não passaria por isso por nada, apenas por passar. Ele não é aquela pessoa que gosta de sofrer. Eu vou lá porque eu adoro sofrer. Não, ele fez aquilo por amor a mim, por amor a vocês. Tanto que ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque ele sabia que no dia seguinte ele estaria sem comunhão com o Pai, cheio dos nossos pecados. Cheio dos nossos pecados.
porque ele na cruz se transformou em uma pessoa maldita, não pelo que ele fez, já que ele não fez nada, e quem morre numa cruz é uma pessoa maldita, segundo a palavra de Deus, do próprio Pai. Então, ele, para que a palavra se cumpra, para que a palavra continue sendo verdadeira, ele na cruz, ele recebe os nossos pecados, mas para fazer isso aí, ele passa por um sofrimento muito grande, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E nesse momento ele diz: Pai, será que não tem uma outra forma? Eu não tenho comunhão durante 3 dias. É muita coisa, Pai. Mas ele, por amor a mim e por amor a você, ele se submeteu. Sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se colocou como servo, nos servindo, nos mostrando como amar. Objetivo agora 3, é o último objetivo, estamos acabando nossa aula. As soteriologias inadequadas de hoje. Então, os estudos de salvação, né? Então, soteriologia é o estudo sobre salvação de uma lógica assim humana, através de obras, tudo mais. Então, na visão de hoje, existe a soteriologia perfeita e as inadequadas, tá? Estudo de salvação, segundo a palavra de Deus, e segundo os pensamentos humanos. Esse aqui, que vamos ver aqui agora, as soteriologias inadequadas de hoje, ou seja, diante a visão humana. O islamismo. Tópico 1. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, então eu faço coisas ruins, né? Mas se eu fizer coisas boas, de repente vai ficar tão grandão assim, um montão, que essa pequenininha aqui, que uma coisa ruim que eu fiz, vai sumir, mas continua lá. Mas ele diz aqui, as boas vão superar as más. De tal pessoa irá para o paraíso. Está em Alcorão, L3, 22, 23 do Alcorão. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores. A palavra de Deus diz, ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Aqui não encaixa. Mas somente os piedosos, Alá não ama os agressores. Alá não ama nenhum ingrato pecador. Ele só ama os piedosos. Quem é pecador está fora. Ou seja, quem não é do Islã, um islamita, é um pecador. Está todo mundo fora. E Deus não vê assim. Deus quer a salvação de toda a humanidade. Essa é uma das vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação, logo, existe salvação como no sistema, não existe salvação como no sistema cristão. Então, isso nos lembra o quê? A Torre de Babel. E o homem é isso. Ele não quer dizer que alguém ajudou ele, não, ele quer vencer por ele. O filho quer vencer por ele. Não é porque o pai tem condições de ser um vitorioso e tal, abençoado. Eu não quero que meu pai tenha. É uma birra de adolescente. Então, chegou uma época que o homem faz uma torre imensa. E a ideia era uma torre que chegasse e tocasse no céu. Não dá certo. Não dá certo.
Toda vez que o homem faz um tipo de doutrina como essa, pelas obras chegar aos céus, dá em confusão. Por isso, o nome dessa torre é a Torre de Babel, a Torre da Confusão, porque Babel significa confusão. Tentar a salvação por outro meio que não seja através do que Deus ofereceu através de Jesus Cristo, seu Filho, dá só em confusão. E o diabo veio para roubar, matar, destruir e causar confusão sobre a terra. Tópico 2, testemunhas de Jeová. Para essa doutrina, a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa, ou seja, na própria Igreja Testemunha de Jeová. Diferente do que ensina a Bíblia. Então, João 14, 6. Existem dois grupos de salvo. Um que tem o direito ao céu. Só que esse número é restrito de uma maneira, assim, irrisória. 144 mil vezes 12 tribos de Israel, né? 12 mil pessoas, vezes 12 tribos de Israel, dá 144 mil pessoas. Isso está em Apocalipse. Aí eles pegam esse número aí, só esse número que pode ser salvo. Aí depois, passou desse número na face da terra. Até na nossa igreja mesmo tem mais do que isso aí. Aí já cria uma outra história. Não, os antigos conseguiram, mas os que vêm depois vão ter um reino aqui na terra. Faz uma confusão, a Torre de Babel continua. Isso aqui não tem nada a ver. Os 144 mil são quando vier o anticristo, nenhum povo na terra conseguirá se suster diante do anticristo. É difícil, só o povo judeu é capaz disso. Só o povo judeu. Mas, esses 144 mil, eles vão pelejar contra o anticristo. Mas nós, a igreja do Senhor, já teremos sido arrebatados para estar para sempre com o Senhor, porque a igreja não foi destinada para a ira de Deus, que é a grande tribulação. Então, João, capítulo 12, versículos 12 e 13, diz assim: mas todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A todos quanto receberam deles o poder. Gente, essa palavra é muito forte. É poder de serem filhos de Deus. Não o direito. Deu o direito de ser filho de Deus. Não, deu-lhes o poder. É algo acima do nosso entendimento. A saber, aos que creem no seu nome. Tópico 3 do objetivo 3, estamos agora no último ponto. Os mormons, ou seja, mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral em que os não mormons são castigados. Os mormons vão. Quem não é mormon, está todo mundo no inferno. E depois, só que são castigados, né? São castigados, vão passar lá no foguinho, depois são liberados para a salvação. Vão passar um período sofrendo e depois todo mundo vai ser salvo. São liberados para a salvação e numa perspectiva individual em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Então, a pessoa morre,
seja o que tenha feito, quem andou legal, foi mórmon, já vai para o céu. Quem não foi, fica, sofre um pouquinho e depois, sempre olhando para Jesus, a pessoa vai vir de novo e vai para o céu. Mas vamos continuar aqui. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 das regras da fé deles, fé em Jesus, valeu. Arrependimento, legal. Batismo por imersão, opa, legal. Imposição de mãos, está indo bem, está indo bem. Mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. O cara que criou os mormons, que recebeu a luz, é dele, a palavra é dele, a última palavra é dele, não é de Jesus. Aí pronto, acabou tudo. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. Tipo assim, Jesus é o Salvador, mas eu vou deixar aquele Joseph Smith aqui, vai ajudar e tal, vou deixar você ficar lá. Não, ele não precisa, ele é único, ele é alfa e o ômega. Ele é aquele que traz a existência às coisas que não existem. Ele é o Senhor, nosso Deus. Pois as Escrituras nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador. João 14, 6, que diz: disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aqui ele mostra a Trindade aparecendo. A verdade de Deus, a vida do Espírito Santo, o caminho que é Ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que devamos ser salvos. Não tem outro nome. Não é Joseph Smith, não é ninguém. Não é Buda, não é ninguém. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Conclusão da aula de hoje diz: entendemos que somente pela graça é possível chegar a Deus. Somente pela graça é possível chegar a Deus. É pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é um ato soberano da graça de Deus. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento, como está em Romanos 2, versículo 4. Nós vemos o Espírito Santo vindo para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Graça não é mérito. E nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mesmo eu recebendo a dádiva divina, isso não constitui mérito para mim. Eu só estou devendo a Jesus. Você também, todos nós. Ele não nos deve nada. Nós é que devemos a Ele. Então, nós estaremos aqui agora encerrando a nossa lição, desejando que você, na próxima lição, você também esteja aqui. Estamos terminando essa aula, essa revista do trimestre, né, em março, e daqui a pouco estaremos com um novo e maravilhoso assunto nos próximos 3 meses. Esperamos você de volta, né? E Deus vai nos abençoar. Amém? Eu espero vocês aqui na próxima aula.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, sobre os teus negócios, sobre o teu ser. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima aula, estaremos aqui te aguardando. Amém?